Olha nós aí, novamente, né? Desculpa aí o meu palavreado meio simplório, né? Do tipo, olha nós aí. É simplesmente esse momento de proximidade, né? Estamos aqui novamente. Tá certo? E para começarmos bem essa aula aqui, dentro desse contexto maravilhoso da Sagrada Escritura, vamos rezar pedindo a Deus que envie do alto céu o teu Espírito Santo. Vamos pedir especialmente nesta aula o espírito de inteligência para aprendermos e ensinarmos bem, de maneira inteligente, todas as coisas que são de Deus. Juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito bem, estamos aqui em um passeio, né, muito gostoso, visitando aqui alguns contextos bíblicos, mas não podemos perder o fio da meada. Não podemos perder a origem, o princípio. O princípio é o contexto sobre o nascimento do menino Jesus. Tá? Estamos ali estudando um pouco como que todo esse cenário acontece a respeito do nascimento do menino Jesus, que vai acontecer lá em Belém, Éfrata. E agora estamos fazendo esse passeio maravilhoso, folheando as Sagradas Escrituras, partindo do ensinamento primário a respeito da primogenitura, o primogênito, aquele primogênito que é colocado na manjedoura. A manjedoura, como nós vimos, um sinal também do altar, o qual Jesus será sacrificado, tá? Apenas aqui fiz uma retomada para que você veja em todo esse percurso bíblico também esse princípio de ensinamento. E agora nós já estamos aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E a última aula nós falávamos um pouco a respeito de um único Deus. Demos aqui o exemplo novamente da Santíssima Trindade e ficou claro no nosso ensinamento que nós cristãos somos monoteístas. Tudo aquilo que Deus faz por nós, nos dons, nas curas, nos milagres, enfim, tudo que Ele nos faz, várias coisas, procede apenas de um único Espírito, o Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá? Isso é muito importante para a nossa informação. E aí então, a partir do versículo 12, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12, aí entra então o subtítulo a respeito da comparação do corpo. E é por isso que nós viemos para a carta de São Paulo aos Coríntios, Saímos da Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 20, a qual fala sobre a primazia de Cristo. E lá naquele contexto
nós fomos arremetidos de maneira belíssima, né? Eu ia dizer aqui, né? Para brincar um pouco, fomos arremetidos de maneira mística, né? De um certo ponto de vista, até que né? Porque os mistérios de Deus ali estão sempre entrelaçados. E aí fomos então aqui lançados na carta de São Paulo aos Coríntios. E aqui então fala-se a respeito da comparação do corpo. Lá em Colossenses fala que Cristo é a cabeça e que o corpo de Cristo é a sua igreja. O corpo de Cristo somos nós. E agora aqui nós vamos desmistificar um pouco, tá, essa mensagem paulina. O subtítulo diz assim: comparação com o corpo de Cristo. E já logo aqui no subtítulo traz uma informação importante para nós, porque fala-se também a respeito aqui de uma pequenina nota do rodapé. Aliás, eu vou até marcar essa minha nota de rodapé, tá? Que é uma informação aqui interessante e eu preciso também aprofundar um pouco nela aqui. É uma informação, nossa, bastante longa, tá? Da nota de rodapé. Mas uma das informações é aquela a qual se fala da concepção do corpo de Cristo, né? O qual vê a sua fecundação e como fundamento ali no amor de Deus por todas as suas criaturas. Então Cristo, ele tem o princípio de todas as coisas, o seu unigênito. Mas como Deus é amor, uma definição clássica da primeira carta de São João, capítulo 4, né? Deus é amor. Como Deus é amor e Deus se derrama de amor por todos os vossos filhos, né? São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vai falar que o Espírito de Deus, o amor de Deus, derramou-se profusamente em nossos corações. Como Deus é amor, Ele não quer somente que o seu unigênito faça parte da nova criação. Então Deus nos ama tanto que Ele quer que todos os seus filhos, sem acepção de pessoas, volte de novo para o céu. Faça parte dessa nova humanidade que Cristo está inaugurando. Mas para que isso aconteça, Cristo é a cabeça e nós temos que ser corpo obediente à cabeça, tá? Então vem aqui a comparação do corpo. Versículo 12 diz assim: com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Olha só que interessante, quando o apóstolo ele fala a princípio de que o nosso corpo, né, é um e tem muitos membros, fica até algo meio que simplório, né? Parece que meio fácil, né? De falar, poxa vida, né? Não tinha outra coisa para o apóstolo escrever isso, todo mundo sabe, é só olhar para o seu corpo e perceber que é um corpo só que nós temos e são vários membros. Se fosse só isso. Mas aí então ele compara o nosso corpo, né? Do pescoço para baixo. Ele compara o nosso corpo ao corpo místico de Cristo. Ele diz assim: assim acontece com Cristo, né? Aqui de novo tem uma outra informaçãozinha interessante, né, que está aqui anotada e que eu vou dar mais uma rabiscadinha aqui na Sagrada Escritura, tá? Então a comparação é esta, tá? Perdão, deixei cair aqui uma canetinha, nem sei se eu saí da tela, mas só abaixei para pegar a canetinha que caiu, tá?
Então, a comparação é esta, né, a respeito da pluralidade dos membros. O nosso corpo, em relação a membros, ele é plural, ele tem uma diversidade. Contudo, né, o corpo, ele está unido somente à cabeça, né? Pensemos aí em alguns primeiros mártires cristãos, né? Muitos deles eram decapitados por ser cristão, apenas por ser cristão. Os imperadores romanos não aceitavam a fé cristã e então perseguiam os cristãos. E perseguiam, era perseguição de morte, né? Era perseguição a tal ponto de torturar os cristãos para que eles renegassem a fé cristã. E muitos não negavam. Muitos já tinham aquela vida a qual nós estamos ensinando aqui. Muitos já tinham aquela vida no Espírito. Viviam no Espírito de Deus e não iriam renunciar. E muitos cristãos, então, eram torturados, quando não decapitados. Decapitados. Estou me recordando aqui de um, se eu estiver bem certinho, né? Foram vários, mas estou me recordando de São Justino, o Mártir. São Justino, o Mártir que nasceu acho que no ano 100 e foi martirizado no ano 165. E ele era filósofo, ele dava aula de filosofia, ainda bebia muito da filosofia grega, né? E ele conheceu alguns cristãos convertidos, os quais apresentou para eles uma verdadeira filosofia que partia dos profetas. E ali então Justino se converteu, teve a graça da conversão. Alguns evangelizadores cristãos falaram sobre os profetas e ali nasceu então uma paixão, né, de Justino à teologia cristã. Mesmo assim, ele era leigo, continuou sendo leigo e continuou dando aula de filosofia. Mas agora a filosofia dele era com ênfase no Logos de Deus, na encarnação do Verbo de Deus. E tamanha foi a eloquência de Justino, foram tão grandes os seus ensinamentos, né? Deixou vários ensinamentos a respeito dos rituais cristãos, né? E no tempo do martírio dele, se eu estiver bem certinho aqui, era o prefeito de Roma, prefeito Rústico. O nome dele era prefeito Rústico. E aí fez um grande interrogatório para São Justino, para ver se ele renegava, abandonava a fé cristã. E com muita sabedoria, Justino sempre foi respondendo que só acreditava no Deus único, né? E ele falava o Deus dos cristãos, né? Ele era humilde, que ele falava dessa maneira, dessa forma. A virtude da humildade, né, estava ali alicerçada, arraigada na vida dele. E por vezes ele falava isso, né, o Deus dos cristãos, né, é um único Deus. Por fim, ele não aceitou abandonar a fé cristã e então ele foi martirizado. Se eu estiver bem certinho, esse é um dos vários cristãos que foi decapitado. E quando a pessoa é decapitada, né, então, não precisa explicar direito, né, mas estamos aqui no contexto de ensinamento, então arranca-se a cabeça, né? Arranca-se a cabeça e, obviamente, consequência de arrancar a cabeça, o corpo morre, né? Acabou, morte. Significando o quê? Que se o corpo
que está sendo mencionado por São Paulo não estiver constantemente ligado à cabeça, né, por si só ele vai morrer. Ele vai morrer. E por isso então a comparação de São Paulo, né, quando ele escreve aos Coríntios falando a respeito dessa mística que nós estamos agora vinculados com a cabeça que é Cristo. Então, entre tantos detalhes, ele quer nos informar que todos os seus membros, então, devem viver no Espírito. E quando, então, nós vivemos no Espírito, todos esses membros, cada qual conforme a sua necessidade, conforme o desejo de Deus, Deus concede os seus mais variados dons. E a lista, você percebeu? Né? Nós vimos um pouquinho na aula anterior. Se você quiser, volta lá para acompanhar um pouquinho, ou mesmo na sua Sagrada Escritura. Basta você ler aí do versículo 4 até o 11. Você vê ali uma lista bastante generosa a respeito dos dons ou dos carismas que vêm de Deus, e Ele concede a todos aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo Jesus. E é por isso então que nós devemos viver constantemente assim, alicerçados na fé cristã, nessa mesma fé a qual onde nós estamos aprendendo agora que Cristo é o primogênito, é o primeiro de toda a criatura, tá? E são detalhes importantíssimos, riquíssimos, os quais nós precisamos explorar um pouco mais, tá? E aí depois dessa exploração, talvez nós voltamos lá para o contexto de São Lucas, capítulo 2, onde nós vemos José e Maria a caminho, né, de Belém, para que o menino Jesus ele nasça de fato em nosso meio, tá? Vamos explorar um pouco mais essas informações de São Paulo, mas isso vai acontecer agora na nossa próxima aula. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.